Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que a noiva do Cordeiro está sobre os pés, eu quero desde já convidar a todos que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, pegue sobre suas mãos e abra conosco no Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos fazer menção apenas de 2 versos deste capítulo de número 2. Saber o verso de número 39 e 40. Todos que trouxeram o exemplar da Bíblia, por gentileza, quem não trouxe pode acompanhar ali. Glória a Jesus. Diz a palavra do bom mestre: e havendo concluído todas as coisas, segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galileia, para sua própria cidade, por nome de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu vou frisar o verso 40. E o menino crescia, e o menino crescia, e o menino e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Vou repetir mais uma vez: e a graça de Deus estava sobre ele. Somente os que tiverem motivo para glorificar a Deus, se assente glorificando a Deus. Então, ao nosso Deus seja tributado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, porque quem faz é Ele, quem revela é Ele, quem perdoa é Ele, quem edifica é Ele, quem vivifica é Ele, quem faz milagre é Ele, quem faz o impossível é Ele, quem te chamou foi Ele, quem te levantou foi Ele, quem te trouxe aqui foi Ele, quem está sendo adorado é Ele, quem vai continuar falando é Ele. Se é Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, tudo é para Ele, para a glória dEle, de mais ninguém. Então a Ele a honra, a glória e a honra. Se tem alguém que concorda, levante a sua mão e diga glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava ali adorando a Deus, vendo o ministério de louvor, os servos do Senhor adorando a Deus, e Deus falou muito forte ao meu coração para compartilhar este texto sagrado, que ora é bastante conhecido da igreja. Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escrevera o evangelista Lucas, capítulo 2, fizemos uso apenas de 2 versos, 39 e 40, e frisando o seu verso de número 40. Penso eu comigo, acredito eu comigo, que esse texto aqui para nós outros é muito conhecido. Seria até impossível alguém, se eu pedisse para que a senhora, o senhor, se manifestasse fazendo um gesto com suas mãos, seria até impossível alguém dizer que não conhece esse texto sagrado. É muito conhecido, mas existe da parte de Deus algumas revelações aqui para nossas vidas. Afinal, Deus não nos trouxe aqui meramente só para se assentarmos aqui e como se fosse mais um culto. Deus nos trouxe aqui para fazer algo sobrenatural. Deus marcou um encontro conosco nesta noite. Quem era Lucas? Lucas era discípulo de Jesus. Lucas teve um papel de suma importância diante da sociedade antes sequer de se tornar
parte, membro, cooperador, evangelista da igreja primitiva. Qual era a importância diante da sociedade da época? A importância deste homem, por nome de Lucas, era que ele era um homem com graduação, ele era um homem de confiabilidade, credibilidade, de caráter, um homem que tinha uma profissão e, segundo a história, exercia. E este Lucas aqui, ele era médico, tanto que o apóstolo Paulo chama ele de médico amado. Então Lucas era médico, Lucas cuidava de pessoas enfermas. Então ele tinha sua importância, o seu papel diante da sociedade. E Lucas logo mais se tornaria não só importante diante da sociedade como médico, para atender as pessoas necessitadas, enfermas, doentes, mas também estaria tendo um papel, vou repetir, de suma importância diante da igreja primitiva, a saber que existe pelo menos duas visões teológicas. A primeira visão seria que a igreja se inicia após Jesus vocacionar os seus 12 discípulos. Jesus chama os discípulos, delegando a eles a responsabilidade de ganhar almas para o reino de Deus, o reino dos céus. Então, a primeira visão, a igreja se inicia após Jesus vocacionar os seus discípulos. A segunda visão, que não fere a primeira, que eu também creio, seria que a igreja primitiva começa uma marcha com força em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando se cumpre a profecia do profeta Joel, lá no Velho Testamento, acerca do futuro, do que iria acontecer, porque Deus deu a ele a profecia. O que foi? A profecia acerca da descida do Espírito Santo. E se cumpre em Atos capítulo 2, e eu não vou tecer a detalhe. Então acredita-se que a igreja se inicia em Atos 2, aonde recebem a efusão do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Então Lucas, ele teve a sua importância, só que Lucas, ele não fora escolhido como os discípulos, não. Lucas, Jesus não andou sobre a beira do lago ou do mar da Galileia, e como chamou a Simão chamado Pedro e André, Tiago e João, que estava com seu pai Zebedeu e uns empregados. Não, Jesus não vocacionou, desculpa a expressão simples, mas não apontou o dedo dizendo venha, chamando, como chamou os demais. Como que Lucas se torna importante para a igreja e cooperador da igreja? Ele se torna e é alcançado para fazer algo para o reino dos céus e se tornar importante através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, que pregava para os gentios, Paulo, que foi levantado por Cristo no caminho de Damasco. Jesus escolheu a Paulo. Paulo vai testificar e dizer: eu não fui escolhido por homens, fui separado por Cristo apóstolo. Foi Jesus que se manifestou e apareceu a ele no caminho de Damasco. Então vejamos bem, através do ministério do apóstolo Paulo, o Espírito Santo convenceu este servo, este homem, este doutor, este médico, a se converter ao evangelho, às boas novas, e receber a Jesus, que morrera, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo aqui nesta noite. Escuta isso. Então eu vejo Lucas se achegando a Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar nesta noite é como alguém que não foi escolhido por Cristo, ele não presenciou o nascimento de Jesus,
ele não presenciou o ministério do Senhor Jesus, ele não presenciou a crucificação de Jesus, ele não presenciou a morte, nem muito menos a ressurreição de Jesus. Como eu posso falar daquilo que eu não presenciei? Escuta isso, eu vou repetir. Como eu posso testificar algo se eu não presenciei? E Lucas, este Lucas aqui, ele é escritor, ele relatou aqui dentro deste evangelho, peso da palavra de Deus, este evangelho que leva, por sua vez, o seu nome, Lucas, relatando, ele vai relatar os acontecimentos de Cristo, ele vai relatar a manifestação de Jesus, o trajeto de Jesus, o nascimento de Jesus e muitas outras coisas. Escuta isso. E Lucas não presenciou nada. Como que ele relata? Lucas vai explicar para nós outros no capítulo 1 e no verso 1, dizendo que com muito zelo, parafrasear, com muita cautela, temor e tremor, ele começa a investigar, ele começa a ouvir as testemunhas oculares. Igreja, aqui todos sabem disso, que uma pessoa que é uma testemunha, ela pode ser uma testemunha ocular, porque ela presenciou o fato, o acontecimento. Ela pode também ser uma testemunha auricular, ela não presenciou, ela não viu, ela não contemplou, ela não visualizou, mas ela é uma testemunha porque ela ouviu. Então vem comigo aqui. Então Lucas está ouvindo testemunhas oculares, e não só isso, ele está ouvindo os ministros que estavam ministrando acerca de Cristo, do que Jesus fizera. E Lucas, ele com muito zelo, muito cuidado, ele investigou, relatou, escreveu este gentil aqui de uma forma muito, muito clara, porque Lucas, como também Mateus e Marcos, esses três evangelhos aqui são sinóticos. Por quê? Porque tem coisas que Mateus cita, Marcos cita e Lucas também cita, por isso sinótico. Lucas vai detalhar, mas o mais lindo que eu quero relatar nesta noite é que quem está falando aqui é um médico. Diga comigo assim em alta voz e bom som: ele era médico. Para ensaio tá bom, mas pode melhorar. Diga: ele era médico. Então um doutor tinha sua graduação, e eu estou vendo um médico no capítulo de número 1, dizendo assim: eu peguei, registrei, eu peguei e enviei a Teófilo, o excelentíssimo. Aí mais abaixo ele vai dizer: nos dias de Herodes, rei da Judeia. Ele está falando acerca de um cronograma, pastor Adriano. Ele está falando acerca de um período, de um tempo. Dentro deste período, deste cronograma, rei Herodes, que reinava sobre a Judeia, ele vai dar uma vírgula e vai dizer assim: havia um sacerdote de Deus, por nome de Zacarias, casado com Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, andavam sem culpa nos mandamentos de Deus e nas ordenanças de Deus. Olha só o caráter, olha só o que o doutor Lucas está relatando. Em outras palavras, aqui Lucas está dizendo: Zacarias era sacerdote, Zacarias era pastor, Zacarias tinha responsabilidades no templo de Deus, Zacarias, ele andava diante de Deus com honestidade, com santificação, ele tinha suas responsabilidades como sacerdote, porque o sacerdote, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, era o porta-voz de Deus, o representante de Deus. Então este sacerdote Zacarias era casado, e eles andavam diante de Deus como justos, sem culpa, nos mandamentos de Deus e nas ordenanças do Senhor. Então eu vejo Lucas dizendo: eles eram crentes, eles tinham vida com Deus, eles tinham responsabilidade com Deus, eles estavam diante de Deus. E Lucas vai dizer que este sacerdote fazia
parte da turma de Abias. Para quem não sabe, para quem sabe só vai ouvir o que já tem conhecimento. Existia 24 homens que eram responsáveis anualmente de se apresentar no seu devido tempo, no templo do Senhor, e cuidar do altar de Deus. Diga, cuidar do altar de Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: cuidar do altar de Deus. Diga assim: e do incenso do altar de Deus. Então eles adentravam o templo e cuidavam do altar e do incenso, queimava incenso no altar de Deus, cuidava do altar. Então Lucas diz: Zacarias fazia parte da 8ª turma, ele era da turma de Abias. Vem para cá, irmão. Então, se existia 24 e Zacarias fazia parte da 8ª turma, quem é que entende isso aqui? Existia uma espera, sim ou não, igreja? Existia uma ordem, existia uma fila. Só que tem uma coisa, Lucas vai dizer que mesmo ele sendo sacerdote, mesmo ele sendo porta-voz de Deus, mesmo ele sendo justo, mesmo ele andando nos mandamentos do Senhor, nas ordenanças do Senhor, a situação da vida dele não era fácil. Ele tinha casado e sua esposa era estéril. Era o que, igreja? Estéril. Então eu vejo o impossível na vida desta mulher, que também era das filhas de Arão. Ela era estéril, e a história vai dizer que uma mulher estéril era considerada amaldiçoada, rejeitada, desprezada, rejeitada pela sociedade e também pela lei. Eu vejo Lucas dando um laudo: era estéril e ambos eram de idade avançada. Lucas está dizendo, primeiro, estéril. Segundo, se houvesse uma possibilidade de se tratar a situação dela para ela gerar filhos, já não tinha condições humanamente, porque já era avançada na idade. E eu quero pregar subordinado ao tema, oh glória a Jesus, crescendo em meio às crises da vida. Eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, e eu já estou de olhos abertos, não só humanamente falando, como eu estou olhando para os irmãos, mas para aquilo que Deus me revela na palavra, em dizer: Deus te trouxe nesta noite, e eu estou pregando para muita gente que já deu glória, já deu aleluia, já ofertou, já dizimou, mas Deus sabe como está a tua casa, a tua família, o teu casamento, e Deus já está mandando eu te dizer: levanta a cabeça, você está na fila, e a fila parece que não está andando, mas Deus te trouxe para te dizer: não sai da fila, porque eu tenho situação de vitória para mudar o cenário da tua casa. Oh glória a Deus! Olha o máximo para um irmão, olha dentro do olho dele. Eu vou chamar o tecladista aqui para me ajudar. Olha dentro do olho desse irmão, diga assim: se eu fosse você, diga, eu ia adorando, porque na medida que você adorar, na crise que você está vivendo, Deus vai fazer a fila andar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir, vale a pena. Deus vai fazer a fila andar. Deus não vai deixar esse ano de 2019 terminar do jeito que o cenário está querendo dizer que vai terminar. Prepara o culto de ação e de graça. Prepara para chamar o pastor Salmo e dizer: eu quero testemunhar, porque Deus prometeu e Ele cumpriu a sua palavra. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo um sacerdote. Você sabe qual é a maior dificuldade que a igreja desse século está vivenciando? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da placa da denominação. Quando eu falo da igreja, estou falando de mim, estou falando da senhora do Senhor, porque a igreja somos nós, corpo e templo do Espírito Santo.
A maior dificuldade que nós estamos vivenciando é que muitas pessoas pensam que o melhor, já que não aconteceu do jeito que eu queria, do jeito que eu estava esperando, as minhas expectativas, o melhor é eu parar, estacionar, ficar estagnado, retroceder. Mas Deus me trouxe de São Paulo e me permitiu estar nesta tribuna, na força do leão da tribo de Judá, para profetizar e dizer: Deus está dizendo, não pare, não pare. Como assim? Continua orando, continua adorando, continua glorificando, continua esperando. Por quê? Esperar não é fácil. Esperar é para quem crê na promessa. Quando se fala de espera, se fala de paciência, se fala de perseverança. Eu estou vendo um sacerdote que vivia uma situação caótica na sua vida conjugal. A mulher era estéril, ele era sacerdote, cuidava do altar e do incenso. Como que esse homem, sendo pastor, sacerdote, ia transmitir alguma coisa do altar? Porque quem olha para a senhora e para o senhor, vê Deus te usando, vê a posição que Deus te colocou, pensa que sua vida é um mar de maravilha, que tudo está bem, que você é a senhora, o senhor não é aprovado. Pois eu vim confrontar esta ideia. Todos nós passamos por adversidades e lutas. Só que esse homem aqui, ele não demonstrava. Me prova? Te provo. Como? Ele estava esperando a sua vez. Ele estava aguardando a sua oportunidade. Eu vou dizer, o que tem de gente que quer vitória só forjada a micro-ondas, pastor Adriano. Porque a micro-ondas, você coloca uns minutinhos e depois apita e parece que você canta: agora é só vitória, agora é só vitória. Mas existem vitórias na vida do cristão, em meio às crises existenciais da vida, que não é forjada a micro-ondas, é no forno a lenha. Quem é que já comeu comida forno a lenha aqui? Demora? Se demora, as panelas ficam preta, a barriga vai para trás e parece que não chega, mas de repente começa a chiar, quem sabe a panela, e começa a exalar o que? O cheiro. E o cheiro é o sinal que está ficando. Vou falar de novo, alguém entendeu? Que está ficando, está demorando, mas você já está sentindo, desses dias para cá, o sopro do Espírito Santo está soprando nas suas narinas, e você está sentindo o cheiro do que? Do seu milagre. Na maia cancho de camasito calamandaraia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo fluindo deste altar, e Deus está me dizendo: meu servo, diga à minha igreja que eu vou liberar bênçãos do alto trono. Eu estou recebendo ousadia. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Ousadia para profetizar que Deus vai mudar o cenário da tua casa. Isso, vai entendendo, já tem gente chorando. Deus vai mudar o cenário da tua vida conjugal. Deus vai mudar o cenário da tua vida financeira. Deus vai mudar o cenário da tua saúde. Existe uma palavra rema, uma palavra liberada, e Deus está dizendo: mas o segredo é perseverar. Não desista. Martin Luther King disse assim: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder voar, correr e nem andar, se arrasteje, mas não desista. Vai em frente, continua.
olha para o alto, porque foi Deus que te prometeu. Está chegando. Alguém pode dizer assim que conhece, ou melhor, sabe esperar. E lembrou do Salmo de número 40, que está escrito lá: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ok? Ouviu o meu clamor. E os 70? Apressa-te. Tem momento na vida que a gente até espera, mas tem momento que a gente, Deus, ou é agora ou nunca mais. Não estou aguentando, não estou suportando. Só que Zacarias, ele está na fila, ele está na vez, e de repente parece que chegou a senha dele, e a fila começa a andar. E quando ele entra no templo de Deus para cuidar do altar, porque é no altar que nós recebemos, é no altar que Deus muda, é no altar que Deus edifica, é no altar que Deus restaura, é no altar que Deus faz fluir um milagre. Ele começa a cuidar do altar de Deus. Lucas vai dizer que desce do lado direito um anjo. O anjo olha para ele e diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Vou repetir, a tua oração foi ouvida. Vou falar de novo, a tua oração foi ouvida. Vou profetizar, a tua oração foi ouvida. Só quem acredita, levanta a mão. Você pode adorar Jesus, você pode glorificar a Deus, você pode ser grato a Deus. Ele está ouvindo a tua oração. Quando ele recebe essa mensagem, ele duvida. Todos conhecem o processo. A igreja estava lá fora orando, e ele fica mudo. Qual era a promessa? Tua oração, Zacarias, foi ouvida. Tua mulher vai gerar um filho, e o nome dele será João. Vou correr. O nome dele será João, que vai preparar o caminho para um Messias, para Jesus. Então vem comigo, irmão, vem comigo aqui. Imagina uma pessoa de idade, cabelos brancos, aleluia. De repente a irmã Isabel está com a barriga grande, porque o milagre foi gerado. Zacarias, e aonde Isabel passava, todo mundo tinha que ver a barriga. Não estou entendendo, pastor. É lá que Deus vai fazer alguém ver que o que Ele promete, Ele cumpre. É lá que Ele vai fazer alguém entender que Deus te trouxe, não foi para vergonha. Deus te trouxe para fazer o nome dele ser glorificado em meio às crises. Agora, existe uma promessa no ventre da irmã Isabel. Aí Lucas vai dizer assim: de repente vem outra irmã, e estava gestante também. Qual era o nome dela? Maria, a agraciada, a escolhida. Ela estava gestante. Eu estou vendo Isabel lá, e eu estou vendo Maria aqui. Irmão, entende isso aqui. Maria está chegando, se cumprimenta, shalom. Isso é coisa de crente, ó. Psst. Isabel, criança, porque aqui tem uma pro. Olha a criança, coisa de doido, ó. Começa a pular. Por quê? Porque aqui tem uma promessa, mas lá tem outra promessa, e essa outra promessa é maior do que essa. Não estou entendendo. Essa promessa
venho para ver a maior promessa. E quem é? Jesus, que está no ventre da irmã Maria. E aí que eu entro. Lucas, primeiro, médico. Segundo, ele vai dar um laudo. Capítulo 1, verso 37. Olha o laudo desse médico. Eu estou dizendo que a última palavra na tua vida não vem do médico. A última palavra na tua vida não vem do juiz. A última palavra na sua vida, resumindo, não vem do homem. A última palavra na minha, na sua, na nossa vida, vem de Deus. Deus tem palavra para a sua vida, e não é a última. Deus tem. Lucas vai dizer, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Vou repetir para você entender. Porque para Deus nada é impossível. Namanchu de Kamasi de Oremai Kamasitorema Alamundi de Kamasito Paplaseminara Cominaia. Eu estou sentindo uma glória aqui no altar. Eu estou pregando para crentes espirituais. Eu estou pregando para crentes que estão sendo provados, mas Deus está dizendo: prepara, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Ou seja, Deus vai mudar o cenário, Deus vai restaurar, Deus vai edificar, Deus vai agir, Ele vai fazer. Capítulo 2, verso 40. O menino crescia. O menino crescia. O menino crescia. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o menino cresceu. Porque Isaías disse: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe por que estamos aqui? Porque o menino cresceu, porque o menino se fortaleceu no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, a graça nasceu nele, e a graça que nasceu nele fluiu na cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque o véu se rasgou de cima a baixo, e o que separava já não separa mais. Eu tenho acesso à sala do trono de Deus. Eu posso dar glória, eu posso falar em línguas, eu posso chorar, eu posso reagir, eu posso mostrar: eu estou vivo, porque Cristo vive em mim. Vós sois salvos pela graça, e isto não vem de vós, é dom de Deus.